Uma mulher suja e confusa foi expulsa de um restaurante, humilhada diante de olhares que preferiram ignorar. Ninguém ali sabia quem ela era, nem o que havia por trás daquele silêncio. Mas o que aconteceu depois se transformou em uma história emocionante, impossível de esquecer. Se você gosta de histórias que mexem com a alma, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa vai te fazer enxergar o mundo com outros olhos. Ela surgiu na calçada como quem brota de um esquecimento antigo. A roupa manchada de poeiro e o cabelo desgrenhado contrastavam com a fachada impecável do restaurante. Caminhava devagar, tropeçando nas próprias pernas, como se o chão fosse novidade. Olhava ao redor sem saber exatamente o que procurava e, ainda assim, ninguém se aproximava. O gerente notou sua presença e não demorou a reagir. Interrompeu a conversa com o cliente, ajeitou o paletó e foi direto ao ponto. "Aqui não é lugar para mendigo, minha senhora." A voz foi seca, sem hesitação. Ela não respondeu, apenas baixou os olhos, como quem ouve uma frase repetida por uma vida inteira, e deu um passo para trás. O restaurante estava cheio, mas naquele momento, todos pareciam ocupados demais para ver o que acontecia ali fora. Evitavam o olhar dela como quem evita um espelho incômodo, cada um com seu prato, sua pressa, sua bolha. E ali, do lado de fora, começava uma história emocionante que ainda não tinha nome, nem rostos definidos. A mulher permaneceu parada, sem pedir, sem falar. Havia algo estranho em seu silêncio. Não era revolta, nem resignação, era confusão, desorientação, como se ela não entendesse por que estava sendo expulsa, como se não reconhecesse mais aquele mundo. A história que começava a se formar era de alguém que já teve muito e agora não tinha nada. Ninguém perguntou o nome, ninguém quis saber de onde ela vinha. A única coisa que importava era o que ela parecia, e naquele momento parecia um problema, um incômodo, algo a ser retirado dali o quanto antes. Numa cidade cheia de pressa, a aparência virou sentença, e uma história comovente quase foi sepultada ali mesmo no concreto. Ela olhou para os lados, talvez procurando um banco, talvez tentando entender onde estava. Não encontrou nenhum nem outro, apenas olhares que desviavam e passos que aceleravam. Ainda assim, não chorou, nem protestou. O tempo parecia suspenso, como se o mundo tivesse esquecido de seguir. Até que algo aconteceu do outro lado da rua. Na calçada oposta, alguém a observava com atenção. Um homem em situação de rua, com roupas igualmente sujas e olhos igualmente cansados. Mas havia empatia naquele olhar. Ele não conhecia aquela senhora, mas percebeu que havia algo errado. E foi ele quem deu o primeiro passo rumo ao inesperado, mudando o rumo dessa história emocionante. O que viria a seguir, ninguém ali dentro imaginaria. O gesto que estava prestes a acontecer não vinha de quem tinha dinheiro, nem status, nem poder. Vinha de quem sabia o que era ser invisível. E quando dois invisíveis se encontram, algo diferente acontece. Do outro lado da rua, entre sacolas rasgadas e um colchão fino sobre o cimento, um homem observava. Era morador de rua há anos, já tinha visto de tudo. Mas algo naquela senhora chamou sua atenção. Não foi só o jeito confuso ou a roupa suja, foi o vazio no olhar. O mesmo que ele via nos espelhos quebrados das madrugadas frias. Ele se levantou com calma, segurando um pedaço de pão seco que havia guardado do dia anterior. Caminhou até ela com passos lentos, como quem respeita o espaço de alguém machucado. "A senhora está com fome?" perguntou com voz baixa, quase tímida. Ela olhou como se tentasse reconhecê-lo, mas não era reconhecimento, era gratidão muda. Sem esperar resposta, ele a convidou a se sentar ali mesmo, ao lado dele, na calçada. Partiu o pão ao meio e ofereceu sem cerimônia. Não havia luxo, não havia mesa, nem toalha, mas havia partilha. E naquele gesto singelo se construiu uma das histórias mais emocionantes que a cidade presenciaria naquele dia. Ela aceitou o pão e, com mãos trêmulas, levou à boca com cuidado. Chorou. As lágrimas não vieram como desespero, mas como libertação. Pela primeira vez naquele dia, alguém a tratava com dignidade. Sem perguntas, sem julgamentos, apenas presença.
O silêncio entre os dois dizia tudo o que ninguém ao redor quis escutar. Ele segurou sua mão com delicadeza, como se ela fosse feita de vidro. E naquele toque, algo se alinhou. Duas solidões se encontrando no meio do caos. Ele não precisava saber quem ela era, e ela, naquele instante, também não sabia. Mas havia conexão. E às vezes, isso basta. Essa história emocionante ganhava corpo entre farelos e afeto. Enquanto isso, os clientes continuavam alheios, mastigando suas refeições com pressa. Alguns olhavam de relance, talvez com curiosidade, talvez com incômodo, mas ninguém se aproximava. Ninguém imaginava que aquela senhora, de aparência frágil, não pertencia àquele chão, nem que aquele homem, invisível aos olhos do mundo, seria seu único apoio. Eles ficaram ali por um tempo, sem plano, sem direção, apenas dividindo o momento. Era como se o mundo tivesse parado em volta deles. A história lhe contada não era de caridade, era de reconhecimento. Como se ele dissesse, eu vejo você. E às vezes, ser visto é tudo o que alguém precisa para continuar respirando. O pão já tinha acabado, mas a cena seguia firme. O gesto simples daquele homem, ignorado por tantos, foi o que manteve aquela senhora de pé. E sem saber, ele tinha dado início a uma reviravolta que mudaria a vida dos dois. A história ainda estava longe do fim, mas o que viria depois, ninguém ali era capaz de prever. Depois de alguns minutos, sentado ao lado dela, o homem começou a perceber algo fora do comum. Não era só a aparência da senhora que destoava dali. Era o jeito de falar, a escolha das palavras, a forma como ela segurava o pão com delicadeza. Havia um traço de educação refinada, algo que não combinava com a realidade das ruas. Aquela história tinha detalhes que não se encaixavam. Ela tentava formular frases, mas se perdia nas palavras. Falava nomes desconexos, mencionava lugares que ele nunca ouvira. Mas tudo era dito com uma entonação estranha, quase familiar. Ele já conviveu com muitos moradores de rua. Sabia identificar quando alguém estava acostumado com aquilo. Ela, claramente, não estava. Havia uma história por trás daquele olhar perdido. Então, ele se levantou e tirou do bolso um velho celular. Estava sem crédito, mas ainda funcionava para chamadas de emergência. Respirou fundo e discou 190. Tem uma senhora aqui e acho que ela está perdida. Disse voz do outro lado, perguntou se ela precisava de ajuda médica. Não sei, só sei que ela não parece pertencer a esse lugar. Enquanto esperava, voltou para perto dela. Agora com o coração acelerado. Algo o dizia que aquele momento era maior do que ele imaginava. Havia um peso diferente no ar. Aquela história emocionante que começou com um gesto simples, começava a ganhar contornos inesperados. E tudo por causa de um instinto. O tempo parecia andar devagar. Os carros passavam, os passos seguiam, mas entre eles havia uma bolha. Ele e ela. Um elo improvável. Uma conexão que não pedia explicações. Enquanto o mundo ignorava, ele agia. Porque mesmo sem saber quem ela era, sentiu que havia algo urgente ali. Algo que não podia ser deixado para depois. A senhora murmurava nomes. Henrique, Maria Lucília, como se chamasse por filhos ou lembranças distantes. Ele anotava num papel de pão, tentando entender. Ela não sabia onde morava, mas falava de um jardim com limoeiros e de uma casa grande com um portão branco. Fragmentos de uma história que começava a se revelar. Ele não tinha muito, nem roupa extra, nem abrigo, nem contatos, mas naquele instante teve algo que ninguém ali teve: sensibilidade. Um olhar atento, uma escuta sem pressa. E isso fez toda a diferença. Porque quando a polícia chegou, não encontrou apenas uma idosa confusa. Encontrou uma história emocionante sendo cuidada por quem tinha quase nada. A viatura parou devagar. Os policiais desceram com cautela. Ele se afastou, mas apontou com respeito. É ela. E sem saber, tinha acabado de resgatar não apenas uma senhora, mas toda uma história.
E tudo isso porque decidiu não ignorar o que seus olhos viam. Enquanto a senhora dividia um pedaço de pão na calçada, do outro lado da cidade, uma família vivia horas de aflição. Desde a noite anterior, não tinham notícias de Estela Monteiro. O portão automático havia ficado aberto por descuido de um funcionário e ela simplesmente desapareceu. As câmeras mostravam apenas uma silhueta solitária atravessando o jardim. E então, sumiu. Na delegacia, o boletim de ocorrência já estava registrado. O nome dela não era desconhecido. Dona Estela Monteiro, empresária, filantropa, bilionária discreta. Uma mulher que havia construído um império, mas que agora lidava com os primeiros sinais do Alzheimer. O desaparecimento havia sido tratado como prioridade e, mesmo assim, não havia pistas. A família estava em pânico. Os filhos, acostumados ao conforto e à proteção, nunca imaginaram enfrentar uma situação como essa. As horas passavam como punhais. Tudo parecia mais difícil porque, no fundo, sentiam culpa. Estela nunca gostou de depender de ninguém, mas agora não podia mais se proteger sozinha. E essa história emocionante ganhava tons mais sombrios. Enquanto a polícia ampliava as buscas, começaram a surgir ligações de supostas testemunhas. Nenhuma delas se confirmava. Até que um chamado incomum chegou pelo rádio. Uma senhora encontrada em situação de vulnerabilidade, em uma praça, com sinais de confusão mental. Um dos agentes olhou a descrição e gelou. "Pode ser ela", disse. Em minutos, a família foi notificada. A polícia partiu para a praça. E ali, entre as árvores e o barulho distante do trânsito, a cena era inesperada. Dona Estela estava sentada no chão, com o cabelo ao vento e o olhar perdido. Ao lado dela, o homem que havia feito o improvável, dividir pão e tempo. Era o encontro de dois mundos tão distantes e tão próximos naquela história emocionante. A comoção foi imediata. Os agentes a cercaram com cuidado, informaram quem eram. Ela não resistiu, mas também não entendeu. Apenas repetia: "Ele me deu pão." Apontava para o homem como se ele fosse o único elo entre sua mente e o presente. O morador de rua se manteve calado, respeitoso, olhando de longe. Já tinha feito o que precisava fazer. A família chegou logo depois. O choro, o alívio, o desespero, tudo junto. Mas havia algo que ninguém ali conseguia explicar. Por que, entre tantos, ela confiou naquele desconhecido? Por que, mesmo sem memória, lembrava dele? A resposta não estava na lógica, estava na verdade silenciosa dessa história. O cuidado sincero toca onde nem o sangue alcança. Enquanto todos se emocionavam com o reencontro, poucos prestavam atenção na outra figura dessa história emocionante. O homem que, mesmo sem saber, salvou uma vida. Ele permaneceu ali por mais alguns minutos. Depois recuou, como se soubesse que sua parte já havia sido feita. Mas o que ele não sabia é que aquela senhora ainda voltaria a procurá-lo. O reencontro foi digno de manchete. Em poucos minutos, viaturas, câmeras e microfones cercaram a praça. A senhora, até então esquecida, suja e desorientada, era uma das mulheres mais influentes do país. Estela Monteiro reencontrava sua família, mas ainda não lembrava quem eram. Confusa, olhava ao redor procurando o único rosto que lhe transmitia segurança. No meio da agitação, ela estendeu a mão para trás. Procurava alguém. E ao encontrá-lo, seus dedos tocaram os dele com firmeza. Não sabia o nome, não lembrava do próprio, mas lembrava dele. Era como se seu coração dissesse: "Foi ele quem me viu." Naquela história emocionante, o afeto mais genuíno não vinha do sobrenome, mas da calçada. A imprensa queria respostas. Quem era o homem? Por que ele estava com ela? Como alguém sem casa podia ter mais compaixão que quem tinha tudo? Os repórteres o cercaram, mas ele não disse muito, só respondeu. Ela parecia assustada e com fome. Nenhuma frase seria mais forte, nenhuma história precisava de tantas palavras assim. A família agradeceu, mas a distância entre eles era nítida. Não por desprezo, mas por desconexão. A senhora estava de volta, sim, mas o elo emocional ainda estava com outro, o homem que dividiu o pão, que ouviu, que tocou sua mão sem medo. E naquele instante, ele deixou de ser apenas um coadjuvante, era o centro da história, mesmo sem querer. Poucos perceberam, mas quando a polícia a conduziu até o carro, ela virou o rosto.
Olhou para trás, firme. Procurava o olhar que a havia acolhido. Encontrou e segurou a mão dele por um instante, mesmo sendo levada. Foi rápido, mas bastou. Era um gesto de reconhecimento silencioso. A história emocionante não estava no resgate, mas no vínculo. Ela entrou no carro cercada por seguranças. Ele ficou parado, olhando. Não pediu nada, não esperava nada. Apenas observava, talvez aliviado, talvez triste, porque sabia que aquele momento, apesar de breve, tinha sido verdadeiro. Não era caridade, era conexão. E conexões assim não se apagam com o tempo. A multidão foi se dispersando. Os jornalistas recolheram os equipamentos. Os curiosos voltaram à rotina. Mas a história seguia. Porque, mesmo sem lembranças claras, Stella levava consigo algo mais forte, a memória emocional, e por mais frágil que estivesse, ainda conseguia reconhecer quem a tratou com humanidade. Enquanto todos falavam do reencontro com a família, poucos perceberam que o verdadeiro reencontro aconteceu ali, entre dois desconhecidos, dois invisíveis aos olhos da sociedade. E o mais improvável dos gestos ainda ecoaria, mesmo depois do silêncio. Porque aquela senhora ainda tinha algo a fazer. O tempo passou. 3 meses se arrastaram como quem caminha com pedras nos bolsos. Stella Monteiro estava de volta à mansão onde morava, cercada por cuidados médicos, terapias e vigilância constante. Mas ainda havia um vazio. A mente oscilava entre lampejos de lucidez e horas em que nem o próprio reflexo era reconhecido. A história parecia ter parado ali. Por fora, tudo estava em ordem. As reuniões de negócios foram canceladas, a imprensa perdeu interesse e a família voltou à rotina. Mas por dentro, algo nela continuava inquieto. Havia um rosto, um gesto, uma lembrança que insistia em permanecer. Não era uma memória racional, era uma sensação. A de que alguém importante ainda estava longe. Foi numa manhã calma, enquanto tomava chá sobre o sol, que tudo voltou. Um clarão, uma lucidez repentina. A praça, o pão, a mão firme que segurava a sua. O nome ainda escapava, mas o sentimento era claro. Precisava encontrar aquele homem. Não era uma dívida, era um laço. E aquela história emocionante não poderia terminar ali. Ela se levantou com uma convicção que há meses não mostrava. Chamou a assistente pessoal e disse com voz firme: "Quero que encontrem ele, o homem que me salvou." A equipe se mobilizou imediatamente. Vasculharam abrigos, ONGs, esquinas, procuraram em viadutos, casas de apoio e até delegacias. Ninguém sabia ao certo por onde começar. Mas desistir não era uma opção. Stella parecia ter voltado à vida só por causa disso. Ela rejeitou médicos, ignorou compromissos e repetia o mesmo pedido: procurem. A cada negativo, insistia mais. A história precisava ser completada. A mulher que antes não sabia o próprio nome, agora lembrava exatamente de quem lhe devolveu dignidade. Depois de semanas de busca, uma informação chegou. Um voluntário reconheceu a descrição e apontou um viaduto. Era uma área esquecida, onde poucos se arriscavam. Mas Stella foi. Sem motorista, sem imprensa, apenas com a esperança de reencontrar quem, mesmo sem nada, tinha lhe dado tudo. Aquela história estava prestes a se reescrever. Lá estava ele, dormindo num colchão improvisado, coberto com um cobertor velho. Não a reconheceu de imediato. Ela, no entanto, soube que era ele no exato momento em que o viu. O mesmo olhar sereno, a mesma presença silenciosa. Stella se ajoelhou à frente dele, ignorando o chão sujo, e ficou ali por um tempo. Nenhuma palavra foi dita. Mas o que viria a seguir não seria apenas um reencontro, seria um novo capítulo. Porque naquela história emocionante, quem mais parecia esquecido era, na verdade, o fio que ligava tudo. E agora, com a memória de volta, Stella estava pronta para retribuir. Não por caridade, mas por verdade.
Estela se ajoelhou à frente dele com os olhos marejados. Não havia maquiagem, nem joias, nem seguranças. Só ela e ele, frente a frente. Tocou sua mão com a mesma delicadeza com que fora tocada meses antes. Você me deu pão quando eu não tinha nome. Agora quero te dar dignidade, quando todos te esqueceram. A história chegava a um ponto de virada. Ele não entendeu de imediato. Tentou recuar, desconfiado, mas ela insistiu com um gesto calmo, oferecendo mais que palavras. Ofereceu futuro. Um carro esperava, com roupas limpas, comida e um quarto pronto para recebê-lo. Mas o mais importante não estava no que era oferecido, e sim no olhar com que era entregue. Olhar de igual para igual. Nenhum jornalista foi chamado. Nenhum fotógrafo sabia. Estela quis que fosse assim. Silencioso, verdadeiro, longe dos holofotes. Porque essa história emocionante não precisava de palco. O que aconteceu ali era íntimo demais para ser espetáculo. Era uma resposta do coração, não uma ação de marketing. Ele aceitou. Não por pena, nem por necessidade. Aceitou porque confiava nela. A mesma mulher que havia dividido o chão, agora dividia oportunidades. Foi acolhido em sua nova casa, alimentado, cuidado, respeitado. Pela primeira vez em anos, dormiu numa cama com lençóis e acordou com alguém perguntando: "Como você dormiu?" Mas Estela queria mais. Criou um instituto para cuidar de idosos em situação de rua e pessoas invisíveis para a sociedade. E fez dele o gerente. Ele não tinha diploma, mas tinha experiência de vida. Sabia quem precisava de ajuda só pelo jeito de caminhar. Transformou a dor em missão. E aquela história emocionante virou projeto de vida. O nome do instituto era simples, mas dizia tudo. Uma placa na entrada, escrita à mão, estampava a frase que tocou o país. Ninguém deveria precisar lembrar quem é para ser tratado como gente. Era o resumo de tudo. Da dor, da perda, do reencontro e, acima de tudo, da transformação. A notícia se espalhou, não porque Estela quisesse, mas porque as histórias verdadeiras têm força própria. Jornalistas descobriram. A internet viralizou. Mas agora, os dois estavam prontos. Não tinham nada a esconder. O mundo os via com outros olhos, mas entre eles, nada havia mudado. Ainda eram os mesmos da calçada. E assim, uma senhora esquecida e um homem invisível reescreveram um destino. Com pão, com silêncio, com presença, provaram que a dignidade não vem do status, mas do gesto. E que às vezes os maiores milagres nascem onde ninguém olha. Mas essa história emocionante ainda tinha algo mais para contar. A frase na entrada do instituto não foi pensada por publicitários. Saiu da boca de Estela num momento de verdade, enquanto olhava o homem que um dia a segurou pela mão. Ninguém deveria precisar lembrar quem é para ser tratado como gente. Foi anotada por uma cuidadora e semanas depois virou símbolo, um lembrete diário de humanidade. A inauguração aconteceu sem aplausos, sem fita cortada, sem discursos longos. As portas simplesmente se abriram. E logo os primeiros chegaram. Idosos sem documentos, mulheres com crises de memória, homens que carregavam histórias escondidas nos olhos, todos acolhidos, todos tratados pelo que eram, pessoas. Ele, agora com nome conhecido, cama quente, roupa limpa, recebia cada um com um sorriso tímido. Andava pelos corredores, lembrando da calçada onde tudo começou. Observava com atenção quem chegava e quem saía. E, acima de tudo, escutava, porque sabia que cada história ali merecia ser contada, ou ao menos ouvida. Estela acompanhava à distância, sabia que aquele lugar agora era dele, não por posse, mas por propósito. Vez ou outra, aparecia sem aviso. Sentava no pátio, tomava café com os novos acolhidos. Alguns não sabiam quem ela era, e ela nunca fazia questão de explicar, porque naquele lugar ninguém precisava provar nada para ser alguém. As paredes do instituto eram simples. Não havia luxo, mas havia quadros com frases,
fotos, pedaços de passado e, principalmente, vozes. Vozes que antes estavam caladas pela rua, pelo descaso, pela pressa dos outros. Vozes que agora ganhavam espaço para existir. E cada história emocionava mais do que qualquer livro best-seller. O morador de rua, agora ex, não se acostumou com câmeras nem com entrevistas, mas aceitou participar de um documentário que contaria sua trajetória. Não por vaidade, mas porque alguém precisava contar. Porque quantos outros estavam lá fora ainda invisíveis? Quantos naquele exato momento viviam o primeiro capítulo de uma história emocionante? A frase na entrada seguia firme. Gente simples parava para fotografar, crianças perguntavam o que significava e os adultos muitas vezes se emocionavam em silêncio. Era uma frase, sim, mas também um aviso, um lembrete, um soco sutil de realidade. Em cada palavra, uma promessa. Ninguém ali seria esquecido. O Instituto seguia funcionando. Dia após dia, mais pessoas chegavam. Algumas iam embora, curadas, outras ficavam para sempre. Mas todas passavam pela mesma porta e, sem saber, faziam parte da mesma história. Uma que começou com rejeição, passou por compaixão e terminou com dignidade. Ou, quem sabe, ainda esteja só começando. Quantas pessoas você já viu na rua e julgou sem saber a história? E se, como ela, estivessem apenas perdidas e não abandonadas? Essa história emocionante mostra que um simples gesto pode mudar tudo. Então, que tipo de pessoa você quer ser no mundo? Se isso te tocou de algum jeito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muita história assim vindo aí e você não vai querer perder.